Atenção, torcedor do Verdão! O que vou revelar agora pode mexer profundamente com o coração de cada palmeirense espalhado pelo Brasil e pelo mundo. É uma daquelas histórias que fazem a gente prender a respiração, porque envolve suor, lágrimas, pressão, críticas pesadas e, no fim, uma virada que ninguém poderia imaginar. Um personagem contestado, muitas vezes desacreditado, tomou uma decisão que mudou tudo. E se essa escolha não tivesse sido feita, o que teria acontecido com ele? E principalmente com o Palmeiras? Hoje você vai entender o que está por trás dessa reviravolta impressionante, mas só até o fim eu vou revelar os bastidores que tornam essa história tão impactante. Segura firme, porque essa notícia promete explodir de emoção. E antes de começar, já peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar sua opinião nos comentários, porque o que está prestes a ser contado vai gerar muita discussão. Não fique de fora! Flaco Lopes, o argentino que hoje é exaltado pela torcida palmeirense, nem sempre foi esse protagonista que arranca aplausos e leva o Allianz Parque ao delírio. Em entrevista reveladora concedida ao UOL, o camisa 42 abriu o coração e revelou que por muito pouco não abandonou o projeto no Verdão antes mesmo de escrever sua história. Imagine só, o atacante que hoje soma 19 gols e 4 assistências em 48 partidas na temporada quase deixou o clube pela porta dos fundos, carregando apenas críticas e decepções em sua bagagem. Isso mesmo, a saída chegou a ser cogitada em diversos momentos. No início de sua trajetória, Flaco não conseguiu repetir o desempenho que o fez se destacar no Lanús e chamar a atenção da diretoria palmeirense. Ele mesmo admite que o primeiro ano foi abaixo do esperado, que a desconfiança tomou conta do ambiente e que até o segundo ciclo não havia entregado o que se esperava de um centroavante de peso. Torcedores questionavam, comentaristas apontavam falhas técnicas e até mesmo dentro do clube começaram a surgir dúvidas sobre a continuidade do argentino no elenco. As portas para um adeus estavam abertas e propostas de fora apareceram. Mas o que poucos sabiam era que, por trás das críticas, Flaco travava uma batalha silenciosa contra a própria insegurança. Ele não se sentia confortável em campo, carregava a pressão de substituir nomes importantes e ainda enfrentava a adaptação cultural. Foi nesse momento que o jogador pensou seriamente em pedir para sair. Segundo ele, abandonar o Verdão naquele instante teria sido um alívio, mas também uma ferida aberta para sempre. Porque o sonho de fazer história no Palmeiras parecia desmoronar antes mesmo de ser construído. E foi aí que uma decisão mudou tudo. Flaco Lopes, em vez de seguir o caminho mais fácil, escolheu permanecer. Escolheu acreditar que poderia dar a volta por cima, mesmo quando a tempestade parecia não ter fim. Em sua fala, o argentino deixa claro que não queria sair de qualquer jeito, que não queria ser apenas mais um nome esquecido na história de um clube gigante. Ele decidiu ficar, lutar e provar o seu valor. Uma aposta ousada, que poderia terminar em fracasso absoluto, mas que hoje se transformou em uma das viradas mais emocionantes da recente história palmeirense. Quando eu tomei a decisão de vir para cá foi mesmo para fazer história, para gravar meu nome dentro do Palmeiras, disse ele ao UOL, numa declaração carregada de emoção. E não é exatamente isso que estamos vendo agora? A persistência do argentino foi recompensada de maneira surpreendente. Aos poucos, ele foi recuperando a confiança, encontrando seu espaço e mostrando a cada partida que ainda tinha muito a oferecer. Hoje, com atuações decisivas, já é tratado como peça fundamental no esquema ofensivo. E não é exagero dizer que, em alguns jogos recentes, Flaco foi a alma do ataque alviverde. A parceria com Vitor Roque deu ao Palmeiras uma nova cara, resgatando a essência de duplas ofensivas históricas que marcaram época. Atuando mais próximo da área, em função semelhante à que exercia no Lanús, o argentino recuperou a alegria de jogar futebol. Agora,
Quando ele pisa em campo, a sensação é de que algo pode acontecer a qualquer momento. O ar de dúvida deu lugar à expectativa de gol. O torcedor que antes pedia sua saída hoje canta seu nome nas arquibancadas. É uma mudança de cenário quase inacreditável, que reforça a importância da paciência e da confiança dentro de um projeto esportivo. Afinal, quantos grandes talentos não foram desperdiçados por falta de tempo e compreensão? O Palmeiras, ao acreditar em Flaco, colhe agora os frutos de uma decisão que parecia arriscada, mas que se revelou certeira. E, sem dúvidas, essa aposta faz parte do DNA do clube que não desiste nunca. Mas aqui fica a grande questão. O que teria acontecido se Flaco realmente tivesse saído? Será que estaríamos vendo outro nome brilhar hoje no comando do ataque? Será que os gols decisivos que ele marcou teriam vindo de outro jogador? Ou pior, será que o Palmeiras teria sentido falta justamente desse espírito guerreiro que representa tanto a identidade do Verdão? É impossível saber, mas a verdade é que a escolha de permanecer mudou não só a vida do argentino, como também a dinâmica ofensiva do time. Esse caso escancara algo que muitas vezes fica escondido nos bastidores: o peso das críticas sobre os jogadores. Flaco poderia ter cedido à pressão, poderia ter aceitado um contrato em outro país e deixado o Brasil sem deixar marcas. Mas decidiu fazer diferente. A cada treino, a cada jogo, ele foi calando as vozes contrárias e transformando desconfiança em aplausos. Hoje os números não mentem. 19 gols em uma temporada não são apenas estatísticas, mas um recado claro de que sua história no Palmeiras ainda está sendo escrita em letras maiúsculas. E não para por aí. O crescimento de Flaco Lopes não se resume apenas aos números. Seu posicionamento em campo, a forma como pressiona defensores e abre espaços para companheiros, mostra um jogador muito mais maduro do que aquele que chegou em 2022. Essa evolução chama a atenção até de rivais, que começam a ver no argentino um nome a ser vigiado com atenção. Ele já não é mais um jovem promissor em adaptação, mas sim uma ameaça real dentro da área, capaz de decidir jogos. Por trás dessa evolução, existe também a força de um elenco que o abraçou. Flaco deixou claro em sua entrevista ao UOL que sempre se sentiu apoiado dentro do clube, mesmo nos momentos mais difíceis. O carinho de Abel Ferreira, o suporte dos companheiros e a confiança da diretoria foram fundamentais para que ele tivesse forças de seguir em frente. É um exemplo de como a união dentro de um vestiário pode transformar carreiras e resgatar talentos que, em outros contextos, talvez não florescessem. E se olharmos para o futuro, a pergunta que não quer calar é: até onde Flaco Lopes pode chegar no Palmeiras? Com apenas 24 anos, ele tem tempo e qualidade para se consolidar ainda mais como ídolo. A torcida já começa a imaginar conquistas importantes com ele sendo protagonista. E do jeito que a história vem sendo escrita, não seria nenhum absurdo pensar que esse argentino pode cravar de vez seu nome no panteão de grandes atacantes que vestiram a camisa alviverde. Essa trajetória, porém, ainda carrega um detalhe que mantém a chama do suspense acesa. Propostas futuras certamente vão chegar. O mercado europeu observa atentamente o crescimento do argentino e a pressão financeira pode voltar a bater à porta do Verdão. A diferença é que agora a relação mudou. Se antes a saída parecia questão de tempo, hoje qualquer oferta precisaria ser muito bem avaliada, porque Flaco se tornou essencial. O que será que vai acontecer quando esse momento chegar? O torcedor palmeirense, acostumado a tantas novelas no mercado da bola, já aprendeu a conviver com essas situações. Mas no caso de Flaco, há algo diferente. Existe um sentimento de que sua história ainda não está completa, de que o ápice ainda está por vir. O camisa 42 tem nas mãos a chance de construir um legado que vai além de gols. Ele pode ser o símbolo da persistência, da superação e da vitória contra as adversidades. E é isso que mantém a torcida tão conectada a ele.
Não há dúvidas de que o Palmeiras acertou ao segurar o argentino nos momentos mais turbulentos. Hoje, colhe não só os gols, mas também a identificação de um jogador que entendeu o que significa vestir a camisa do maior campeão do Brasil. Para um clube que valoriza história, tradição e entrega, ver Flaco Lopes florescendo dessa maneira é motivo de orgulho. E para os adversários, é motivo de preocupação. Porque agora o Verdão tem mais uma arma letal em seu arsenal ofensivo. A história de Flaco Lopes é mais uma daquelas que reforçam o DNA palmeirense. Lutar até o fim, não desistir diante das críticas e renascer quando todos já duvidavam. Um exemplo vivo de que no futebol, a paciência e a confiança podem transformar fracassos em conquistas. Hoje ele é celebrado como símbolo dessa resiliência. Mas, no fundo, o que fica é a sensação de que ainda há muito mais por vir. E talvez justamente por isso essa história seja tão fascinante. E assim, torcedor, encerramos essa jornada de reviravolta, emoção e glória. Mas a discussão está apenas começando. Flaco Lopes quase deixou o Palmeiras, mas ficou. E agora vive seu melhor momento, sendo peça-chave em um time que sonha alto. O que você acha disso tudo? Ele já pode ser considerado um ídolo? Ou ainda precisa de mais para entrar nesse seleto grupo? Deixe sua opinião, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhuma atualização, porque o futuro promete ainda mais emoções para o Verdão e para esse argentino que decidiu desafiar o destino. Créditos da informação. Portal do Palmeirense. UOL.